Olá, saudações e agradecimento a todos e a todas que acompanham o meu canal. Estou com os componentes aqui semicondutores, mais especificamente, estou com os MOSFET, TRIAC, DIAC e diodo Zener. Então, vamos fazer um comentário sobre ele e fazer alguns testes também, né? Bem, como não poderia deixar de ser, a imagem que eu desenhei é o gate, o dreno e o source. O dreno normalmente está ligado diretamente com o dissipador aqui do MOSFET, na maioria dos casos, né? E aqui eu fiz o desenhinho dele aqui, se resume no seguinte: esse aqui é o canal N e esse é o canal P. O canal N, ele tem o dreno aqui positivo, precisa ligar positivamente. E, por consequência, o source é negativo. E para ele ser acionado da condutividade, é necessário que coloque uma voltagem positiva no gate. Positiva. Negativa não funciona. Ele fica cortado. E esse diodo aqui é um diodo de proteção. Tem no MOSFET, né? Que se eu colocar um sinal mais aqui ele não passa, né? Só numa situação especial, que se por acaso o mais ficar muito aqui, aí vai passar daqui para lá, o sinal positivo. E aqui nós temos aqui o canal P com o dreno negativo e o source positivo. Tem também esse diodo de proteção no próprio MOSFET, né? O sinal negativo, assim ele não passa, né? Se houver um sinal negativo maior aqui no source do que lá, então o sinal negativo vai descarregar por aqui. Só funciona com voltagem negativa no gate. Positiva não funciona. Então vamos fazer alguns testes, né? Como eu já mencionei, o gate dele fica aqui, o dreno e o source. Eu tenho aqui, até dei uma fixada aqui para facilitar um pouco mais no teste, porque senão fica difícil. Então, como eu comentei, eu vou testar primeiro o canal N, que é esse aqui. Esse é o canal N. Os multímetros analógicos, vou fazer um comentário à parte. Os multímetros analógicos, desde que inventaram o multímetro, na escala de resistência, a ponta preta é positiva, que vem da bateria, seja a bateria de 9 volts ou de 3 volts, né? E, por consequência, essa ponta aqui é a negativa da bateria. Então, quando nós queremos acionar alguma porta, nós devemos saber a ponta do multímetro, qual que é o positivo e o negativo, né? Então, se eu quero acionar positivamente, eu coloco o preto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um MOSFET de canal N e vou testar o dreno e o source. Ele está passando aqui porque aquele diodo vermelho que eu mostrei lá, na figura lá, é o que está dando condições. O diodo vermelho do desenhinho que eu fiz lá, certo? Mas ao contrário não passa nada. Ao contrário não está passando nada. Agora, se eu der um toquinho com essa ponta preta no canal N aqui, no gate, vai passar. Pronto, já dei um toque, vamos ver. Pronto, já passou lá, tá vendo? Agora eu estou aqui. Deixa eu colocar um pouco mais para cá Se eu der um toquinho aqui com o negativo, ele já não passa mais. Olha lá. Vou dar um toque com o positivo de novo. Pronto. Pronto, já está passando lá. Está vendo que a agulha está em deflexão. Então, assim funciona. E como eu já citei, independente do gate estar aberto ou fechado, na situação do dreno e o source, que tem
aquele diodo que eu desenhei em vermelho lá, ele funciona de um lado aqui, independente do gate, né? Olha lá. Bom, agora vamos passar para o canal P. O canal P, ele necessita de um pulso negativo ele não está passando. Se eu der um pulso negativo aqui, negativo, ele vai passar. Se eu der um pulso positivo, ele não passa mais. Dou um pulso negativo, ele passa. Aqui também o dreno aqui, independente de qualquer coisa, aquele diodo de proteção ele faz passar. Olha lá. Só que um lado nada. O outro passa aqui é o diodo vermelho que eu desenhei lá de proteção. Então, assim os MOSFETs funcionam, né? E o canal N e o canal P. Agora eu vou passar para os triacs, né? Para nós acompanharmos aí o teste dos triacs, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui. Então já dei uma ajeitada aqui e aqui eu tô com um triac aqui de tamanho grande. Ele é o BTA 41600. Ele é muito utilizado em chuveiros. A corrente dele é 40 amperes. E eu tenho aqui de 8 amperes, menor aqui, né? É para uso geral. Os dois são triacs, funcionam da mesma forma. É claro que esse aqui só funciona no multímetro aí, no X1. Se colocar X10, já a corrente é um pouco baixa, ele já não dá sinal mais. E esse pode funcionar até no X10, X1, X10. Ele usa a corrente menor de gate, né? Então até no X10 ele trabalha, ele dá para fazer o teste. Então vamos testar primeiramente o BTA 41600. Bom, antes de testar, está aqui os terminais dele, né? O A1, A2, que é o central, e o gate. E a simbologia dele é esse, A1, A2 e o gate. São dois diodos controlados, um ao contrário do outro. Então vamos testar ele, colocar sinal em gate. Esse aqui, o teste dele é um pouquinho diferente dos MOSFET, né? É necessário que dê um pulso em gate, mas que continue dando corrente nos dois. É diferente dos MOSFET. Então vamos lá. Vocês notaram que eu substituí aqui as pontas de prova por motivo que esse semicondutor aí, para fazer o teste nele, precisamos assim de algumas. Eu vou ligar uma ponta aqui, pode ser qualquer ponta. O triac ele não obedece aí um sinal negativo e o positivo, igual o MOSFET necessita. O triac não, o triac ele tanto faz você colocar um lado negativo como o positivo, ele vai funcionar do mesmo jeito. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Está colocado aí, né? Não aconteceu nada, né? Porque o triac está aberto, né? Eu estou no X1 aqui. Como eu mencionei, esse triac de grande potência aí, ele só funciona no X1. No X10 ele já não funciona mais. Então, nesse caso aí, a gente pega, né, e dá um pequeno toque no gate dele, mas com ele ligado aí. Eu dou um pequeno toque aqui no gate dele aqui, eu estou usando aqui entre o gate e esse aqui, eu dou um pequeno toque. Pronto, ele está passando corrente. Se eu quiser que ele não funcione mais, que elimina a passagem de corrente, eu tenho que dar um curto aqui. Pronto, dei um curto aqui, parou. A partir do momento que eu aciono o gate aqui de novo, ele dá corrente entre
o A1 e A2. É bom informar que esse A1 e A2 aí que tem no esqueminha dele, é só para efeito de informativo, porque tanto faz um lado como o outro em corrente alternada, não importa nada se liga em A1 ou A2, é aquele negócio, né? Alguém pergunta, mas aonde que vai ligar isso aí, em A1 ou A2 ou A2? Não, o importante é saber onde que é o gate, né? E o gate está aí conforme eu desenhei, não é? Então, eu dou um toque aqui, coloco o curto-circuito aqui, esses dois, ele para. Se eu coloco aqui o gate, um sinal aqui, ele vai funcionar de novo, tá vendo? O que eu não posso é tirar um desses. Se eu tirar um desses aqui e colocar de novo, ele já não vai funcionar mais, porque corta a corrente. É diferente do MOSFET, né? Eu posso trocar essas pontas que o resultado é o mesmo. Como eu falei, o triac ele é diferente do MOSFET. Eu vou trocar essas pontas, colocar a ponta de prova vermelha de um lado e a outra preta do outro. Olha lá. Eu vou usar o mesmo princípio aqui, ó. Olha lá. Funcionou da mesma forma. Troquei as pontas de prova, funcionou. Assim funciona o triac. O outro do lado, aqui do lado direito meu aqui, do lado esquerdo meu aqui, o de 8 amperes, eu nem vou testar porque o princípio de funcionamento é igualzinho, né? Não muda nada. Então, se eu der um curto-circuito aqui, ele para. Fecha, ele abre. Eu coloco aqui, ele fecha de novo, né? E assim ele permanece. Não precisa fazer mais nada aqui. Se eu retirar qualquer uma dessas pontas de prova daqui, aí ele abre e não fecha mais. Pronto. Então, assim está determinado o comentário e o teste sobre os triacs, né? Agora vamos passar para um outro teste aí que, como eu falei, é dos diac e dos diodo Zener, não é mesmo? Eu vou dar uma preparadinha aqui. Pronto, já dei uma preparada aqui, fiz alguns desenhinhos aqui, né? Mostrando a estrutura do diac, né? O diac ele é composto de dois diodos Zener, normalmente de 22 volts ligado em série. Normalmente de 22 volts. A maioria dos diacs, eles usam esse princípio aí para dar só depois de 22 volts que eu consigo passar uma voltagem daqui para lá ou de lá para cá, tanto faz, né? Porque já que eles estão ligados em série, um contra o outro aqui, tanto faz eu colocar aqui como aqui, é igualzinho. Assim, ele pode ser nessa configuração que é idêntico a esse, só que aqui está ao contrário. Se eu colocar aqui, para passar a corrente para cá vai dar 22 volts, ou daqui para lá é 22, mesma coisa, não muda nada. E aqui eu tenho o Zener comum, né? O Zener solitário aqui. Então vamos, os diacs são esses aqui, são diminutos, né? Eles têm várias aplicações, só que, como eu mencionei, a passagem de voltagem nele de um local para outro é só com 21 volts, 22, conforme o fabricante aí. Vamos testar então os diac primeiro. Para testar diac é necessário ter algum outro tipo de instrumento, né? Eu fabriquei aqui um instrumento aqui, nada que vai fazer propaganda, mas que é necessário mostrar. Ele é um testador de diodo Zener, de triac. Por quê? Porque no multímetro eu consigo testar um diodo Zener se ele está bom ou não, mas não sei a voltagem dele, não é? Para testar se ele está bom ou bom é só, no diodo Zener é só colocar, se de um lado ele passar um pouco de corrente, está certo, é um diodo comum, e do outro lado não pode passar corrente alguma, pode colocar na escala X 10.000 lá que ele não pode passar corrente. Bom, isso aí
é o multímetro, mas eu, para testar um diac e ver quanta voltagem ele tem, ou um diodo Zener, saber a voltagem dele de Zener, eu preciso ter um aparelhinho assim especial, assim, alguma coisa que funcione, né? Então, para que funcione, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí, agora ficou melhor. Para que funcione, eu tenho que ter um aparelho. Eu tenho duas pontinhas aqui para testar, né? E ele dá até 54 volts por aí. Só que a corrente dele é 18 miliamperes, né? Alguém pode se assustar, falar, você vai colocar 54 volts aí num diodo Zener e não vai estourar? Não vai, porque tudo depende da corrente, né? Então eu vou ligar ele aqui na tomada, ele vai lá dar uma... Olha lá, está mostrando 54,5 volts. Se eu colocar aqui uma garra contra a outra, é claro que vai zerar a voltagem lá, porque eu vou colocar as garras em curto, né? Então a voltagem está zerada, não é mesmo? Então agora vamos testar o diac, agora ver quanto volts que ele tem. Foi falado que o diac tem, né? Tem 22 volts, né? E vamos ver, de qualquer lado ele vai dar 22, ou 21 ou 22 volts, né? Esse aqui. Agora, para testar, ele tem que ter esse aparelhinho. Ou esse ou um outro aí que alguém adquiriu, fabricar, né? Olha lá. Ele deu 23,2 volts. Agora vamos mudar de lado aqui. Eu coloco aqui e coloco do lado de cá. 23,1, né? Mudei o lado. 23,1. 23,2. É o Zener do diac, de ambos os lados, né? Por isso que, como mencionei aqui, o diac, assim, ele é nessa circunstância aqui. São dois Zener ligados, um de topo com o outro, né? Para poder funcionar. E o Zener normalmente aqui é de 22 volts. Se eu pegar o outro diac aqui, talvez dá uma diferença entre um e outro. Eu peguei o outro agora. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Deu 22,9 volts. Né? Deixa eu mudar o lado aqui. – 21,2 volts. Esse é o diac. Chuveiro usa esse aqui por motivo de compensar o início de partida para poder funcionar. Esse é o diac. Agora vamos partir para os diodos Zener. O diodo Zener, vamos lembrar que aqui também tem um LED aqui, né? Só para saber a voltagem do LED. Colocar o preto no lugar do espaguete preto aqui. E o vermelho aqui, né? Opa, acendeu. Olha, esse LED aqui, ele tem uma voltagem interna de 2,9 volts, né? Normalmente se compra como 3 volts a voltagem, né? Tá dando 2,9. Se eu colocar do lado contrário, é claro que não vai dar nada mesmo, porque aí não tem passagem, né? Esse aí é só para verificar que a voltagem... Olha lá, ele vai dar 54,7, porque não passa nada de voltagem, de corrente, nada aí, né? Então isso aqui é um LED. Agora vamos partir para os diodos Zener. É só para efeito de mostra. O diodo Zener, deixa eu retirar aqui agora essa amostragem aqui.
Diodo Zener são esses diodos aqui, né? Eu sei qual a voltagem desse diodo Zener? Ah, não sei. Sei porque apagou ali a serigrafia dele, ou não é muito pequeno, não dá para observar. E agora, como é que voltagem, que voltagem Zener que tem esse, né, esse componente aqui? Puxa que lá vida. Bom, então coloca o vermelho do lado aqui da faixinha preta, que vai dar uma polarização direta, né? Direta. E o preto atrás. Vamos ver a voltagem desse Zener, quanto que é. Eu também nem eu sei. Ah lá. Vai dar 4,8. Esperar um pouquinho, ele vai subir, vai dar uns. A voltagem desse diodo Zener é essa. Ao contrário, vai dar 0,7 volts só, porque é um diodo comum, né? Não é mesmo? O diodo comum, vocês sabem, é entre 0,6 e 0,7 volts. Olha lá, tá vendo? Do lado do sentido inverso, ele é um diodo comum. Bom, vamos ver um outro aqui. Vou pegar aqui um outro aqui, também não sei quanto que é. Tem aqui vários aqui. Aqui um outro aqui. Eu vou colocar o vermelho do lado da faixinha preta para ter já a voltagem dele direta, né? Quanto que vai dar. E outro lado aqui. Vamos ver quanto que vai registrar lá. 34 volts. O Zener dele. Então vocês percebam que não é qualquer instrumento que consegue medir, né? Consegue verificar se o diodo está bom, mas medir não consegue. Se eu virar aqui vai dar 0,7, porque se torna um diodo comum, né? Vou virar aqui, virar as ponteiras aqui, né? 0,7. Agora se eu desvirar de novo, colocar o preto aqui com o vermelho aqui, né? Vai dar os 34 volts. É interessante. Tá registrando isso aí. Então é isso aí. Agora vamos ver. Eu vou. Sou prefeito de informação. Eu tenho aqui 2 diodos ligados nessa condição aqui, ó. 2 diodos de 13 volts aqui. Eles estão ligados nessa configuração. Um de 13 e outro de 13, um ao contrário do outro. Então, se eu medir a voltagem nos terminais externos dele, a voltagem será 13,5. Por que 13,5? Porque eu meço 13 volts em um, que é a voltagem Zener, e o anterior dele só vai registrar 0,7. Se eu coloco 13 mais 0,6, 0,7, vai dar mais de 13. Um fica direto e o outro fica o diodo Zener. Então vamos ver se é mesmo. Eu vou colocar a ponta de prova preta aqui, central aqui nele, né? Central, para nós medirmos individualmente cada um deles, né? Conforme eu mencionei aqui, né? Eu estou colocando no centro aqui o preto, aqui, estou colocando o preto aqui nesse ponto aqui, ó. E depois o vermelho eu vou colocar aqui e o vermelho eu vou colocar lá. Para nós vermos aí, eu coloquei o preto aí, eu vou colocar agora o vermelho de um lado da ponta preta. Eu estou medindo um diodo aí, Escapou. Ele vai dar 13 volts. Ele demora um pouquinho para equalizar. Pronto.
Deu 13 volts, né? Agora eu passo essa ponta vermelha e meço do outro lado. $13. Agora, se eu mudar essa ponta preta daqui para cá, vai dar mais de 13. Eu vou somar o 0,6, 0,7 aqui. Deu 13,9 volts. Por que que dá? Porque eu tenho aqui uma queda de voltagem, uma somada com aquela Zener lá. Então, funciona assim. Agora, um outro método. Eu gosto de informar sobre esse assunto aqui, porque ele é pouco explorado, pouco comentado aí na internet, nos youtubers, né? Aí na internet o que comenta mais é sobre MOSFET, TRIAC, né? Mas sobre diodo Zener parece que é mais... um fato curioso aqui, ó. Se eu colocar 3 diodos Zener em série, eu posso formar 2 ou 3, qualquer voltagem Zener, né? Soma de Zener, de A para cá. Eu coloquei ali 14,9 mais 12,3 mais 5,5 dá 32,7 volts. Todos os Zener ligados em série. 14,9 na verdade é 15 volts, né? Eu coloquei 14,9, mas é 15. Então vamos testar então esse sistema, que se é mesmo ou não. Eu fiz até aqui uma soldagem aqui, né? Eu tenho aqui a ponta de prova, a ponta preta aqui, tá vendo? Que é o final do diodo Zener, onde eu vou colocar a ponta vermelha aqui do meu testador, né? Aqui, conforme isso aqui é o catodo. E agora aqui no final aqui, eu vou colocar a ponta preta, né? Vamos ver quanto que vai dar lá. Demora para vai equalizar. Bem, pessoal, legal, eu mais uma vez agradeço a quem está assistindo esse vídeo. Espero que ele tenha retirado algumas boas informações, que haja um bom proveito, né, no seu aprendizado sobre esses componentes semicondutores aí, que eles são muito interessantes sabendo usá-los. E até um próximo vídeo e o meu. Até lá.